A insulina vai agir em receptores que estão na membrana celular. Esses receptores vão passar diversas informações para o interior da célula que vão produzir agora glúteos insulino-dependentes, que é o exemplo do GLUT4. Uma vez inserida na membrana celular, esses transportadores de glicose insulino-dependentes vão acelerar a redução da glicemia. Se faz um estímulo para que se reduza a glicemia, a insulina pode ser classificada como hormônio hipoglicemiante. Fala galera, tudo bem? Eu sou Felipe Cavalcante e sou professor de Biologia. Nesse vídeo nós vamos responder e comentar duas questões a respeito de diabetes mellitus, insulina e glucagon. Essas questões foram retiradas dos vestibulares da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a Baiana de Medicina. Vamos começar? Vamos para a nossa primeira questão. Pode-se adiar a manifestação do diabetes mellitus tipo 1 administrando drogas imunossupressoras logo que se identificam anticorpos anti-células beta? Uma tática ainda mais próxima do ideal seria descobrirmos quais são os antígenos das células beta, que primeiro passam a estimular a resposta imune, para podermos usá-los como vacinas que, em vez de desafiar o organismo a induzir a produção de anticorpos, como fazem as vacinas tradicionais, serviriam para reafirmar o caráter endógeno próprio daquelas moléculas e preservar a tolerância adquirida durante a diferenciação do sistema imune. Com base nas informações do texto e no conhecimento associado à ação imunitária do organismo em relação à doença mencionada, é correto afirmar. Estão aí as nossas alternativas, mas antes de lê-las todas e de achar depois uma resposta, eu vou primeiro marcar alguns itens que são interessantes a serem revisados, que estão presentes nessas alternativas. A gente faz a revisão, depois retornamos para responder essa e a segunda questão. Na letra A, eu vou marcar o termo diabetes mellitus tipo 1, que é a doença alvo da questão. Também o sistema imunológico, células beta do pâncreas. Vou marcar também o termo insulina, além do termo hipoglicêmico, tudo isso na letra A. Vou marcar também glicemiante, vou marcar o termo fígado e o hormônio glucagon que está aqui na letra E. Vamos começar a nossa revisão primeiro entendendo a origem do nome diabetes mellitus. O termo diabetes é derivado da palavra sifão, que é uma estrutura localizada nas pias por onde passa bastante água. Esse termo faz alusão a um dos sintomas do diabetes mellitus, que é onde o indivíduo passa a urinar com abundância. O termo mellitus significa mel, então diabetes mellitus é urinar com abundância e com um sabor adocicado. Isso é para o nosso primeiro sintoma relacionado a diabetes mellitus, glicosúria. Glicosúria vem da palavra glico, de glicose, e úria, de urina. Urina com alta concentração de glicose. Um outro sintoma interessante e que marca essa doença é a hiperglicemia. Hiper significa elevado, glicemia significa concentração de glicose no sangue. Hiperglicemia significa que tem uma alta concentração de glicose e o seu contrário seria hipoglicemia, que teria uma baixa concentração de glicose no sangue. Nós temos aí outros sintomas relacionados. Se você quiser saber mais sobre esses sintomas, clica no card que está passando aqui em cima. Por enquanto só vou citá-los. Se for importante relembrá-los, na hora da questão a gente vai relembrar. Então, hipertensão arterial, tendência à obesidade, poliúria, que significa urinar em abundância. Consequentemente, se você urina em abundância, você tem bastante sede, bebe bastante água, polidipsia, dificuldade de cicatrização e cansaço. Uma vez que você tem hiperglicemia, significa que tem muitas moléculas de glicose livres no sangue. E se estão livres no sangue, não estão exercendo seu papel energético. Então, com menos fonte de energia, mais facilmente a gente atinge o cansaço. Existem dois tipos de diabetes relacionados à nossa revisão: diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2.
O diabetes mellitus tipo 1 ocorre a partir de uma destruição das células beta do pâncreas. O pâncreas é dividido em duas regiões. Uma região exócrina, que está associada ao sistema digestório, e uma região endócrina, que está associada à produção de hormônios. Essa região endócrina é formada por um grupo de células chamado de ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans possuem dois grupos celulares do nosso interesse, as células beta e as células alfa. As células alfa produzem glucagon e as células beta produzem insulina. E são estas células betas que são destruídas no diabetes mellitus tipo 1. O sistema imune dessas pessoas não reconhecem as células beta como algo próprio do organismo, reconhece como um antígeno. Antígeno é algo estranho que está em nosso corpo e pode ser identificado pelo nosso sistema imune, gerando uma resposta imunológica. Nesse caso, com a destruição das células beta do pâncreas, o indivíduo ficará incapaz de produzir a insulina. Então, esse tipo de indivíduo, nessa doença, precisará de uma administração exógena de insulina, ou seja, precisará ser medicado sempre com insulina, pois é uma doença chamada de insulino-dependente. O diabetes mellitus tipo 2 está associado principalmente aos nossos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo. Nesse caso, as pessoas produzem normalmente a insulina, mas a sua quantidade não é suficiente para estimular a absorção de glicose. Após as refeições, a concentração de glicose em nosso sangue ela fica bastante elevada. E é a partir dessa concentração de glicose em períodos pós-refeições, ou seja, em períodos pós-prandiais, que nós vamos entender o mecanismo de ação da insulina. Naturalmente, existem em nossas membranas celulares proteínas chamadas de GLUT. GLUT são proteínas transportadoras de glicose e transportam glicose do meio externo para o meio interno e também ao contrário. Existem duas grandes classes de GLUTs. GLUTs que são dependentes da insulina e GLUTs como esse que estava agindo aqui no slide, que são independentes da insulina. Significa que, naturalmente, todas as nossas células possuem transportadores de glicose. São os GLUT1 e o GLUT3. Só que existe um outro tipo de GLUT, o GLUT2, que também é insulino independente. Mas esses GLUTs estão localizados principalmente nos rins para uma reabsorção de glicose. Também tem grande quantidade de GLUT2 nos intestinos, facilitando a absorção de nutrientes após a refeição. E também tem grandes quantidades de GLUT2 nas células beta do pâncreas. Isso é importante, pois como o GLUT2 tem uma cinética maior do que os GLUTs 1 e 3, isso significa que a partir do GLUT2 passam muito mais moléculas de glicose, as suas células do pâncreas precisam saber de imediato se existe uma alta concentração de glicose no sangue, pois com essa sinalização de que existe uma alta concentração de glicose no sangue, graças à glicose que passa pelo GLUT2, as células beta vão receber um estímulo para produzir insulina. A insulina vai agir em receptores que estão na membrana celular. Esses receptores vão passar diversas informações para o interior da célula que vão produzir agora GLUTs insulino-dependente, que é o exemplo do GLUT4. Uma vez inserida na membrana celular, esses transportadores de glicose insulino-dependentes vão acelerar a redução da glicemia. Se faz um estímulo para que se reduza a glicemia, a insulina pode ser classificada como um hormônio hipoglicemiante. Os GLUTs4 vão se inserir principalmente nas células musculares, adipócitos e células hepáticas. Nas células musculares e células hepáticas, o excesso de glicose vai passar por uma polimerização e vai produzir um polímero, um glicídio, chamado de glicogênio. O processo onde a gente tem moléculas de glicose produzindo moléculas de glicogênio, nós chamamos de glicogênese. Então, eu posso dizer para vocês que a insulina é um hormônio anabólico. É um hormônio peptídico, mas que estimula o anabolismo, pois estimula a glicogênese. Mas vocês precisam fazer uma ressalva. Além de estimular a entrada de glicose na célula, aumentando a sua permeabilidade para a glicose, a insulina também estimula a maior absorção de aminoácidos. E esses aminoácidos podem ser utilizados na síntese proteica.
Agora, com essa revisão sobre insulina, você nunca mais vai marcar em suas provas que a insulina transporta a glicose para dentro da célula. A insulina estimula as células a produzirem mais transportadores de glicose insulino-dependente, como o GLUT4, e estimula também a inseri-los nas membranas celulares, aumentando a permeabilidade da célula à glicose. Um outro hormônio que também participa do controle da glicemia e também é produzido pelas ilhotas de Langerhans no pâncreas é o glucagon. Só que ele é produzido pelas células alfa e, apesar de também ser um hormônio peptídico, ele é um hormônio antagônico à insulina. Isso significa que tem uma ação contrária à insulina. A insulina age depois das refeições. O glucagon age no intervalo das refeições, no período de jejum, onde existe uma diminuição da glicemia. E o glucagon faz o quê? O glucagon estimula a degradação de glicogênio hepático, ou seja, estimula a glicogenólise. Com o glicogênio hepático sendo degradado, as moléculas de glicose sairão do fígado, que é uma reserva de glicogênio, que é uma reserva de carboidrato, e atingirão o sangue para tentar aumentar a glicemia. Se a insulina era um hormônio hipoglicemiante, o glucagon é um hormônio hiperglicemiante, estimula o aumento da glicemia. O glucagon também chega em receptores. Esses receptores vão fazer uma sinalização para um receptor intermediário chamado de proteína G. A proteína G vai ativar uma enzima chamada de adenil ou adenilato ciclase. O adenil ou adenilato ciclase vai hidrolisar o ATP, produzindo um sinalizador chamado de AMP cíclico. O AMP cíclico vai desencadear uma série de fosforilações, onde uma última enzima fosforilada e ativada irá degradar o glicogênio, fazendo com que tenha agora moléculas de glicose livre para serem liberadas para o sangue e aumentar a glicemia. É importante que você lembre que nem a insulina transporta a glicose para dentro da célula e nem o glucagon quebra o glicogênio liberando glicose. Os hormônios são mensageiros. Eles vão passar uma informação, essa informação será recebida pelo meio intracelular e a partir dessas informações recebidas vai desencadear as respostas esperadas para cada hormônio. No caso da insulina, aumenta a permeabilidade de glicose para a célula. No caso do glucagon, estimula a degradação do glicogênio, liberando glicose no sangue. Feita a nossa revisão, agora vamos responder as questões. Com base nas informações do texto e no conhecimento associado à ação imunitária do organismo em relação à doença mencionada, é correto afirmar. Alternativa A. No diabetes mellitus tipo 1, o sistema imunológico age destruindo progressivamente as células beta do pâncreas, produtoras de insulina e responsáveis pelo controle hipoglicêmico no sangue. Essa é a alternativa verdadeira. A gente acabou de revisar que a insulina é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, estimula a redução da glicemia, e que também a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o componente do sistema imunológico destrói as células beta do próprio indivíduo. Agora vamos ler as demais alternativas e entender quais são os erros presentes nelas. Letra B. Os anticorpos anti-células beta são naturalmente produzidos pelo pâncreas. Para por aí. A nossa revisão, a gente acabou de ver que o pâncreas tem duas regiões. Exócrina, associada à digestão, e endócrina, associada à produção dos hormônios insulina e glucagon. Letra B, alternativa incorreta. Letra C. A vacina proposta provoca a ativação dos linfócitos B, que deverão destruir as células citotóxicas. Errado. Por favor. Os linfócitos B, ao serem ativados, sofrerão um processo de maturação e a partir deles serão produzidas células chamadas de plasmócitos, ou células efetoras, ou ainda células plasmáticas. Os linfócitos B sofrem diferenciação e nessa diferenciação eles dão origem aos plasmócitos. Os plasmócitos, ou células efetoras, são as células produtoras de anticorpos, que atuam neutralizando o antígeno para que outros componentes do sistema imune possam destruí-los. Letra D agora. Os antígenos das células beta, como a insulina, poderiam ser utilizados na produção de vacinas especiais que estimulariam a tolerância do sistema imune ao fígado. Errado. Ao pâncreas. O fígado não participa da produção dos hormônios que faz o controle da glicemia. Letra E.
No diabetes mellitus tipo 1, a diminuição na produção do hormônio insulina pelo fígado. Mais uma vez errado. Quem produz a insulina são as ilhotas de Langerhans, células beta do pâncreas em sua região endócrina. Agora vamos para a nossa segunda questão. A atual epidemia de obesidade, que atinge a infância e os adolescentes, tem provocado aumento assustador de diabetes mellitus tipo 2 nessas faixas etárias, anteriormente consideradas resistentes a tal forma da doença. É importante lembrar que um adolescente com excesso de peso tem 70% de chance de mantê-lo ou de se tornar obeso na vida adulta. Se um de seus pais sofrer de obesidade, a probabilidade então sobe para 80%. Uma das justificativas utilizadas para melhor explicar de que forma a obesidade interfere no desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 no organismo é que, primeira alternativa, o acúmulo no tecido adiposo dos carboidratos ingeridos em uma dieta hipercalórica provoca o aumento da taxa glicêmica sanguínea. A alternativa é incorreta. O excesso de carboidratos vai ser armazenado nos músculos e fígado na forma de glicogênio. Mas se ainda assim tiver carboidrato excedente no sangue, esses carboidratos podem ser absorvidos pelo tecido adiposo e a partir deles produzir moléculas de lipídio. Isso significa que com a produção de mais tecido adiposo, a quantidade de glicose no sangue vai diminuir. Letra B. O excesso de lipídios na corrente sanguínea inibe a liberação do hormônio vasopressina pela neurohipófise, aumentando o volume urinário característico do diabetes mellitus. A alternativa é incorreta. A vasopressina é sinônimo de ADH, hormônio antidiurético. A ausência desse hormônio ou a incapacidade das células renais em identificá-lo faz com que a pessoa tenha um outro tipo de diabetes, que é o diabetes insípidos. Diabetes insípidos é aquela diabetes onde existe sim um grande volume de urina, porém sem sabor adocicado. A água inodora, insípida e incolor. Insípida significa que é sem sabor. Diabetes insípidos é um tipo de diabetes onde a urina não tem um sabor adocicado. Letra C. O aumento do percentual de tecido adiposo no corpo altera a sensibilidade dos receptores de insulina presentes nas membranas celulares, o que produz, consequentemente, aumento da taxa glicêmica sanguínea. Alternativa verdadeira. Lembre que a insulina se liga aos receptores do tecido adiposo, estimulando a fabricação e a inserção de GLUT4. Em problemas alimentares, onde existe um excesso de carboidrato na dieta, muitos receptores desses adipócitos serão utilizados com bastante frequência por moléculas de insulina. Dessa forma, vai haver um desgaste desses receptores e com o desgaste desses receptores a insulina não consegue agir, o que vai favorecer a permanência de glicose no sangue, fazendo uma hiperglicemia. Letra D agora. A paralisação das vias metabólicas de ácidos graxos estocados no músculo de indivíduos obesos obstrui os canais de difusão simples para a entrada de glicose. A gente viu que a glicose é transportada para dentro da célula graças a proteínas chamadas de glúteos dependentes e independentes da glicose. Então o tipo de difusão não é difusão simples, é difusão facilitada. Letra E. A sobrecarga lipídica nas células das glândulas suprarrenais diminui progressivamente a sua capacidade de produção e liberação dos hormônios hipoglicemiantes como a insulina. A gente já sabe que isso é errado. A insulina é produzida e liberada pelo pâncreas, células beta do pâncreas. É isso, galera. Chegamos ao final de mais uma revisão. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento te ajudar. Obrigado, tchau e até a próxima.